Estudo sobre o Evangelho de João, parte 20, 18 de janeiro de 2024. João, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 23. Respondendo às autoridades judaicas. E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 16 a 23. Esses versículos iniciam uma das passagens mais profundas e solenes dos 4 evangelhos. Eles nos mostram que o Senhor Jesus, afirmando sua própria natureza divina, sua unidade com Deus, Pai, e a alta dignidade de seu ofício. Em nenhum lugar nosso Senhor se debruça tão completamente sobre esses assuntos como no capítulo diante de nós. E em nenhum lugar, devemos confessar, encontramos tão completamente a fraqueza do entendimento do homem. Há muito todos devemos sentir que está muito além de nossa compreensão no relato de nosso Senhor sobre si mesmo. Tal conhecimento, em suma, é surpreendente demais para nós. É alto. Não podemos alcançá-lo. Salmo 139, 6. Quantas vezes os homens dizem que querem explicações claras de doutrinas como a Trindade? No entanto, aqui temos nosso Senhor lidando com o assunto de sua própria pessoa, e eis, não podemos segui-lo. Aprendemos, por um lado, pelos versículos diante de nós, que existem algumas obras que é lícito fazer no dia de sábado. Os judeus, como em muitas outras ocasiões, criticaram porque Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos, no sábado. Eles acusaram nosso Senhor de violar o 4º mandamento. A resposta de nosso Senhor aos judeus é muito notável. Meu Pai, diz ele, trabalha até agora, e eu também trabalho. E como se ele dissesse: embora meu Pai tenha descansado no 7º dia de sua obra de criação, ele nunca descansou por um momento de seu governo providencial do mundo e de sua obra misericordiosa de suprir as necessidades diárias de todas as suas criaturas. Se ele descansasse de tal trabalho, toda a estrutura da natureza ficaria parada. E também faço obras de misericórdia no dia de sábado. Não quebro o 4º mandamento quando curo os enfermos, mais do que meu Pai a quebra quando ele faz o sol nascer e a grama crescer no sábado. Devemos entender distintamente que nem aqui, nem em outro lugar, o Senhor Jesus derruba a obrigação do 4º mandamento. Nem aqui, nem em outro lugar há palavras que justifiquem as vagas afirmações de alguns professores modernos de que os cristãos não devem guardar o sábado e que é
uma instituição judaica que já passou. O máximo que nosso Senhor faz é colocar as reivindicações do sábado no fundamento correto. Ele limpa o dia de descanso do ensino falso e supersticioso dos judeus sobre a maneira correta de observá-lo. Ele nos mostra claramente que obras de necessidades e obras de misericórdias não violam o quarto mandamento. Afinal, os erros dos cristãos sobre este assunto nesses últimos dias são de um tipo muito diferente dos judeus. Há pouco perigo de os homens guardarem o sábado muito estritamente. O que deve ser temido é a disposição de mantê-lo frouxamente e parcialmente ou não mantê-lo. A tendência da época não é exagerar o quarto mandamento, mas cortá-lo do decálogo e julgá-lo de lado completamente. Contra essa tendência, todos nós devemos estar em guarda. A experiência de 18 séculos fornece provas abundantes de que a religião vital nunca floresce quando o sábado não é bem guardado. Aprendemos, por outro lado desses versículos, a dignidade e grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus, dizem-nos, procuraram matar Jesus porque ele disse que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Nosso Senhor, em resposta nesta ocasião especial, entra muito plenamente na questão de sua própria natureza divina. Ao ler suas palavras, todos devemos sentir que estamos lendo coisas misteriosas e pisando em solo muito sagrado. Mas devemos sentir uma profunda convicção, por pouco que possamos entender, de que as coisas que ele diz nunca poderiam ter sido ditas por alguém que fosse apenas homem. O orador não é nada menos do que Deus manifesto em carne. 1 Timóteo 3,16. Ele afirma sua própria unidade com Deus Pai. Nenhum outro significado razoável pode ser colocado nas expressões. O Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, tudo o que ele faz, também faz o Filho da mesma forma. O Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. Tal linguagem, por mais profunda e alta que seja, parece significar que em operação, conhecimento, coração e vontade, o Pai e o Filho são uma, duas pessoas, mas um Deus. Verdades como essas estão, é claro, além do poder do homem de explicar em particular, o suficiente para que acreditemos e descansemos neles. Ele afirma em seguida, seu próprio poder divino de dar vida. Ele nos diz, o Filho dá vida a quem quer. A vida é o maior e maior presente que pode ser concedido. E precisamos, é isso que é o homem, com toda a sua astúcia, não pode dar ao trabalho das suas mãos, nem restituir quando tirado. Mas a vida, nos é dito, está nas mãos do Senhor Jesus para conceder e dar a seus critérios. Corpos mortos e almas mortas são iguais sob seu domínio. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Nele está a vida. Ele é a vida. João 1,4, Apocalipse 1,18. Ele afirma, em último lugar, sua própria autoridade para julgar o mundo. O Pai, nos é dito, entregou todo o julgamento ao Filho. Todo o poder e autoridade sobre o mundo está entregue nas mãos de Cristo. Ele é o Rei, é o juiz da humanidade. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aquele que uma vez foi desprezado e rejeitado pelo homem, condenado e crucificado como um malfeitor, um dia realizará um grande julgamento
e julgará todo o mundo. Deus julgará os segredos do homem por Jesus Cristo. Romanos 2,16. E agora, vamos pensar se é possível fazer muito de Cristo em nossa religião? Se alguma vez pensamos assim, deixemos de lado o pensamento para sempre. Tanto em sua própria natureza como Deus, quanto em seu ofício como mediador comissionado. Ele é digno de toda honra. Aquele que é um com o Pai, o doador da vida, o Rei dos Reis, o juiz vindouro, nunca pode ser exaltado demais. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se desejamos a salvação, apoiemos todo o nosso peso neste poderoso Salvador. Então, inclinando-se, nunca precisamos ter medo. Cristo é a rocha dos séculos, e aquele que edifica sobre ele nunca será confundido, nem na doença, nem na morte, nem no dia do julgamento. A mão que foi pregada na cruz é todo poderosa. O Salvador dos pecadores é poderoso para salvar. Isaías 63:1. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém.